E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo, tá? Dessa vez aqui a questãozinha 3 do caderno de 2023 do Exame Unificado de Física, tudo bem? No experimento da gota de mílica, gotas minúsculas de óleo em um tubo com ar são aceleradas através de um campo elétrico. Um estudante aplica um campo elétrico de módulo constante, tá? E observa a gota subir. Das forças que atuam sobre a gota, a força elétrica a puxa para cima, enquanto seu peso e a força de resistência do fluido, esta última proporcional à velocidade, se opõem ao movimento que é descrito com a força resultante dada aí. Tá? Então, essa é a nossa força resultante sobre a partícula. Tá? Desprezando-se um empuxo do ar sobre a gota de óleo no tubo, aqui que é a carga elétrica positiva da gota, M é a massa da gota, G é a aceleração gravitacional e B é uma constante positiva, tá? Supondo a gota em repouso no instante t0, então isso é uma condição inicial, né? É correto afirmar que a velocidade da gota em função do tempo é dada por. Então observe o seguinte, nós temos aqui uma força resultante, ou seja, um probleminha básico, né, da mecânica clássica, em que temos um campo elétrico atuando sobre uma partícula dentro de um fluido, né, e esse fluido vai oferecer uma resistência que é proporcional à velocidade e vai se opor ao movimento da partícula. Né? Então, se a partícula está se movimentando para cima, subindo, né, essas forças, tanto a força peso quanto a força resistiva, ela vai estar para baixo, como está demonstrado aí na força resultante atuando sobre a partícula. Nós sabemos que a força resultante sobre uma partícula, pela segunda lei de Newton, é igual a massa vezes aceleração. Então, nós temos aqui que massa vezes aceleração é igual a QE menos mg menos bv, tá? Observe que a aceleração é o quê? A aceleração é a segunda derivada da posição em relação ao tempo, que é igual a QE menos mg, e a velocidade é a primeira derivada da posição em relação ao tempo, ok? Observe que, organizando aqui dessa maneira aqui, ó, m d quadrado x t aqui, esse menos b dx dt, eu vou passar para cá, vai ficar positivo, então vai ficar b dx dt igual a QE menos mg. Observa aqui, gente, que isso tudo aqui, ó, é constante, né? Ou seja, o campo é uniforme, a carga da partícula é Q, a massa m não muda, né? Não depende do tempo nem da posição, e G é constante também. Então, essa galerinha que está do lado de cá é constante. Observe que nós temos aqui uma equação diferencial de segunda ordem, tá? Que nós podemos ainda organizar dessa maneira aqui, ó. Vou dividir todo mundo por m e nós vamos ter isso aqui, ó. A segunda derivada da posição em relação ao tempo, mais b sobre m, a primeira derivada da posição em relação ao tempo, igual a QE menos mg. Lembrando que a questão quer a velocidade da partícula, né? Ou seja, a velocidade da gota em função do tempo. Então, nós vamos utilizar essa equação diferencial de segunda ordem para calcular a velocidade. Como? Vamos utilizar... Opa, eu dividi por m, né? Eu esqueci de colocar aqui, ó, esse lado também dividido por m, ok? Então, vamos aqui utilizar a ideia do fator integrante. Ou seja, eu vou pegar essa equação inteira e vou multiplicar ela pelo fator integrante. E o fator integrante vai estar elevado aqui a essa constante aqui. Então, vai ficar ole elevado a b sobre m vezes o tempo, tá? Esse é o nosso fator integrante. Então, toda a equação vai estar multiplicada por ele. Então, nós vamos ter aqui ole elevado a b sobre mt, tá? A derivada de segunda ordem, opa, vou melhorar aqui, em relação ao tempo, mais ole elevado a b sobre m t, b sobre m é a derivada da posição em relação ao tempo, tá? Igual a QE
menos mg dividido pela massa, Euler elevado a B sobre M, que é o nosso fator integrante, tá? Aqui é M, tá, gente? Então, a minha letra não é muito legal, mas aqui é M vezes o tempo. Então, observa que esse lado aqui é uma coisa interessante. Observe que eu tenho aqui a minha função posição, a derivada de segunda ordem, né, da função posição vezes o fator integrante. E observe que agora eu tenho a derivada, tecnicamente, do fator integrante, B sobre M aqui, né? É a derivada, esse pedaço aqui é a derivada do fator integrante, né? E observe que eu já tenho o dx dt, que era meu primeiro termo que está derivado aqui nesse camarada, né? O dx, a derivada de segunda ordem da função posição. Então observe que isso daqui é o quê? Uma regra do produto, né? Em que eu fiz, conservei o primeiro, derivei o segundo, depois derivei o segundo e conservei o primeiro, né? Tecnicamente é isso. Então, isso aqui pode ser escrito como sendo a derivada em relação ao tempo do Euler elevado a B sobre mt, que é o fator integrante. Só melhorar aqui, B sobre mt, vezes quem? Vezes a derivada da posição em relação ao tempo. Isso tudo vai ser igual a quem? Isso tudo vai ser igual a isso aqui, tá? Que a gente tem desse lado. Então, só vou copiar aqui. Não era para me ter feito assim não, mas deixa eu fazer assim que é melhor. Senão eu vou ter que... Ah, não, deixa eu já fiz assim, então... Eu queria copiar de outra forma. Na verdade, tirei um print aqui, né? Eu não gostei da forma que eu copiei não. Pera aí, pessoal, deixa eu só copiar melhor aqui. Assim é melhor. Pronto, fica bem melhor assim. Enfim, então nós temos essa equação aqui. O que é que eu vou fazer? Esse dt aqui que está dividindo, vou passar ele para o outro lado. Me perdoem aí os matemáticos por esse passo. Então nós vamos ter a derivada aqui de Euler elevado a B sobre M, T, vezes a segunda derivada da posição em relação ao tempo, igual a Q, o campo elétrico, menos o peso aqui da partícula, M Euler elevado a B sobre M, T, dt. Eu vou integrar os dois lados, tá, gente? Integrar de que maneira? Indefinidamente, já que nós não temos limites definidos, né? Se eu vou integrar indefinidamente, vai surgir uma constante aqui, ok? Beleza. Integrando, eu tenho o quê? Eu tenho Euler elevado a B sobre M, T, tá? dx dt igual a QE menos mg, tá? Sobre m. Observe que o seguinte, gente, a integral desse camarada, o único dependente do tempo é esse termo aqui, né? Ele é o único cara que depende do tempo. Quando eu fazer essa integral, esse b sobre m ele vai cair inverso. Então nós vamos ter b sobre m Euler elevado a b sobre mt, tá? Eu vou cortar essas massas aqui. Opa, ele cai inverso, né? Eu coloquei normal, então ele vai cair inverso, gente. Vai ficar m sobre b, tá? Então essa massa corta com essa massa, ok? Corta com essa massa e nós vamos ter o que, ó? Nós vamos ter aqui isso mais uma constante, tá? Acabei esquecendo, mais uma constante. E nós vamos ter o que? Nós vamos ter o que? Vamos fazer isso aqui, ó. Euler elevado a b sobre mt, a derivada dx dt, que é justamente a velocidade, tá? Igual a QE menos mg sobre b, mais a constante, tá? Opa, faltou o Euler, né? Euler elevado a b sobre mt mais a constante. Agora sim, agora tá ok. Eu vou pegar aqui agora esse cara
e vou passar para o outro lado, tá? Isolando V. Lembrando, isolando V, que eu digo é esse cara, porque a derivada da posição em relação ao tempo é justamente VT, né? Ou seja, a nossa velocidade em função do tempo. Então já tenho a minha velocidade. Então a minha velocidade em função do tempo, é igual ao quê? É igual a Q é menos mg sobre B, tá? Observe que quando eu passo O elevado a B sobre MT, por outro lado, ele passa inverso. Isso quer dizer que ele corta esse outro B sobre MT aqui, ó, tá? Então ele vai cortar. Então vai ficar normal ali, mais C O elevado a menos B sobre MT. Então esse é a nossa equação, tá? O que nós precisamos agora é determinar essa constante, mas é fácil, porque no início, uma condição de contorno que nós temos aqui é que a gota está em repouso no instante zero. Então a velocidade no instante t0 é nula. Então se t igual a zero, o que é que nós temos, né? Quando t é igual a zero. Então v para t igual a zero é igual a zero, que é igual a que é menos mg sobre b, tá? Mais c, né? Porque o tempo ali vai ficar zero, né? Eu vou até botar aqui só para por fins pedagógicos. Eu vou colocar aqui. Então todo número elevado a zero é 1, né? Então é fácil observar que c é igual a menos, que é menos mg sobre b, né? É fácil observar isso. Ok. Se é fácil observar isso, eu vou colocar esse cara lá em cima agora, onde tem C aqui, né? Eu vou substituir ele. Já vou colocando bem direto aqui, porque eu sei que vocês não são amadores, tá? Então já vou colocar esse Q E menos MGB em evidência, tá? Então nós temos aqui Q E menos MG sobre B em evidência, tudo bem? Sei que vocês não são amadores. Isso tudo vezes o que, ó? Vezes 1, porque fica lá, né? Menos, devido a esse sinal negativo aqui, o que sobrou, que é justamente OLE elevado a menos B sobre MT, tá? Então, essa, né, a nossa velocidade determinada aqui, nossa velocidade da gota em função do tempo, tá? Então, como temos aqui, né, no nosso gabarito, essa é a nossa alternativa correta, tá? Então, vê que não é difícil, né? Como eu falei, igual nas últimas questões de mecânica clássica, é só você saber um pouquinho de derivada, né? Equações diferenciais, é importantíssimo, né? Vocês como físico, ter noção de como resolver esse tipo de equações, tá? Então, esse daqui é o nosso resultado. Obrigado por ter ficado até aqui, espero que vocês tenham compreendido. Caso não tenha compreendido, deixa aí nos comentários, tá? Ou entre em contato pelo @físicaelementar, que é o Instagram do canal, ok? Muitíssimo obrigado, curte, comenta, compartilha com aquele colega que está precisando. Valeu, pessoal, e até a próxima.